Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. Nós estamos chegando praticamente no final do nosso segundo módulo, né? Essa é a 19ª aula e a gente já está com quase tudo pronto para iniciar o módulo 3, onde a gente vai avançar um pouquinho mais aí no nosso aplicativo e deixar ele um pouco mais customizado. Então, na aula de hoje, a gente já vai abrir a nossa agenda aqui e verificar o que nós vamos ver de mais interessante. Hoje a gente vai fazer aqui uma parte bem legal, vai ter um pouquinho menos de complexidade, né? Vai ficar bem fácil para a gente dar uma relaxada aqui nesse finalzinho de módulo, tá? Então, nessa 19ª aula, a gente vai ver aí o retorno das janelas, né? Então, a gente fez janela de login, menu, de restaurantes, né, de estabelecimentos. A gente fez aí a ida para a janela de categorias e da categorias a gente foi para a janela de cardápios, né? A gente tem que fazer agora o retorno. Nós vamos fazer também aí o login efetivamente para a gente parar de usar aquele botãozinho de menu na tela principal, né? E vamos preparar o sistema para salvar os dados do usuário na nossa aplicação. A gente vai criar um arquivo INI aí para gravar essas informações, ok? E vamos utilizar também ali o nosso, a nossa library, né? Que a gente tem algumas informações ali que a gente precisa carregar, ok? Vamos lá então? Olha só, hoje essa aula é um pouco mais relaxante, um pouco mais fácil, né? Então a gente vai fazer o seguinte, então na nossa janela de login, né, que é essa daqui, a gente vai fazer o login e senha, né, usuário e senha lá no nosso servidor. No nosso servidor, a gente já tem aqui no Server Method o nosso método de autenticar. Então, a gente tem aqui o autenticar, tá vendo? Ó, precisa de usuário e da senha. Lembrando que o usuário vai ser o nosso CPF, né? E a senha que a gente colocou lá que ainda não está criptografada. Então, se a gente pegar aqui, nós temos algumas pessoas, né, cadastradas no nosso usuários, tá? E algumas senhas. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o José da Silva e vamos conectar como José da Silva na aplicação, ok? Então, o nosso servidor já está no ar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, vai ser o seguinte, né? No nosso login, ó, a gente já vai brincar com isso daqui nessa primeira fase, tá? Primeira coisa que eu quero fazer aqui é chamar, eu vou criar um método lá no servidor, no DM REST, para poder receber essas informações, tá? Então, olha só, existem basicamente duas formas de a gente fazer isso. Eu posso fazer diretamente no DM REST, tá? Que é legal fazer isso lá no DM REST. A gente pode criar um login aqui, né? Um método login, ou poderíamos simplesmente pegar a ideia de qualquer um desses métodos aqui, ó, e fazer o uso direto, por exemplo, disso daqui, ó. Eu posso passar lá no meu login, né, o get, passar qual que é o método que eu quero, o usuário e senha, e aí testar essa informação, tá? Isso também é possível ser feito, ok? Então vamos fazer das duas formas para a gente poder entender um pouquinho. Ó, olha só, primeira coisa aqui, eu vou colocar nesse cara, ó, eu vou fazer assim, ó, tá? A diferença é que esse cara aqui, ele vai precisar conhecer o DM REST, né? Porque o nosso método aí de get tá lá dentro, né? Então, DM REST, tá? Perfeito. Vou só dar um use unit aqui. Aqui, ó, beleza? Então, isso daqui pra gente já funciona, tá? Vou ter que dar um use aqui também nas constantes, né? Constantes. Isso a gente está fazendo no principal, tá? Vou colocar lá no interface. Aqui a gente vai ter que mudar, né? Vamos colocar aqui como autenticar, que é o nome do nosso método lá do outro lado, ó, tá vendo? Autenticar, usuário e senha, tá? E aí, o nosso usuário e senha, a gente vai passar quem, né? O EDT login, apelido, né? Ponto... deixa eu até ver direito aqui como é que a gente fez, né? Porque nome de usuários, na verdade, nome de usuário e senha, né? Que a gente está usando. A gente não está usando o CPF, tá? Então, usuário e senha, tá? Apelido, txt, text, né? E aqui a gente vai usar a senha, edt senha.text, tá?
Então, basicamente, isso aqui já funciona para a gente, tá? Inclusive, colocar aqui um show message conectado, né? Ou validado, né? Tá? Só para a gente poder fazer um primeiro teste, ok? Em caso contrário, né? Usuário ser inválido. Ok? Vamos colocar corretamente aqui, ó. A gente precisa aqui só alterar um dado, que é isso aqui, a gente tem que colocar um coringa do tipo string, né? Senão não vai funcionar, tá? Bem, vamos ver se funciona agora, então. Vamos executar a aplicação. A gente vai precisar usar só o item, só o nome Adriano, né? Usuário Adriano e a senha número 1, tá? Então, Adriano, senha número 1, login, usuário e senha inválido. Poxa, Adriano, mas existe, né? Se a gente for lá olhar, ó, tem Adriano aqui, a senha número 1. O que será que aconteceu, né? Então vamos dar um OK aqui, ó. Vamos debugar a aplicação. Olha só, eu vou colocar um debug aqui, né? Um breakpoint, tá? E vamos executar aqui também, ó. Vamos ver qual que é o problema que está acontecendo aqui na nossa aplicação, tá? Então vamos executar novamente. Ele vai abrir para a gente aqui, nós vamos testar passo a passo aqui, né? Sempre importante a gente debugar a aplicação o tempo todo aí, verificar o que pode estar acontecendo, né? Então vamos lá. Adriano, número 1, login. Vamos ver o que ele está passando aqui, ó. Adriano e login número 1. Beleza, né? Então, F8, ele vai lá para o nosso método get. Vamos dar F8 aqui, né? Vamos ver qual que é o URL que ele criou, ó. Localhost 8080, né? T métodos gerais, autenticar Adriano e 1, tá? Tudo bonitinho. E execute, né? Passou no execute e olha só que legal, ele vai dar um erro aqui, ó. O nosso S sucesso está vazio. F8, olha só, access violation, né? Por que access violation? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor aqui como é que está funcionando a nossa pesquisa, né? Se a gente for no REST Debugger, eu já tinha aqui um testezinho que eu estava fazendo, né? Então, olha só, esse aqui é o nosso método, eu vou passar Adriano e 1, send request, olha o que ele trouxe para mim de JSON, né? Ele trouxe isso daqui. Lembra que a gente tirou lá o result, a barra, esse monte de caractere estranho aqui, né? A gente tirou isso lá nos outros métodos. A gente tem que fazer a mesma coisa no autenticar, tá? Ou, na pior das hipóteses, a gente poderia utilizar aqui o result, né? Como root element, ok? Mas não é isso que a gente quer algo mais limpo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar o servidor aqui, ó. Vamos parar. E no nosso método autenticar, nós vamos utilizar aquelas duas linhas de código que a gente utilizou nos demais métodos, tá? Que são essas duas aqui, ó. Tá? Que é o get invocation aqui, ó. Tá? Então, vamos lá no autenticar. Beleza. Vou pegar aqui depois o result. E também depois o result do erro aqui, né? Beleza. Ok? Então, o que ele vai fazer? Vai limpar para a gente ali o que a gente não precisa de informação, né? Vamos executar a aplicação. A gente já testa também aqui no REST Debugger, né? Vamos executar aqui o REST Debugger novamente. Vamos dar um send request. Ele já trouxe mais bonitinho a nossa mensagem aqui, tá vendo? Esse daqui é o segredo para a gente ter aí um aplicativo mais organizado, etc, né? Então agora a gente pode ir lá direto no nosso aplicativo móvel e fazer o teste novamente. Então vamos só colocar um breakpoint aqui, eu não preciso mais breakpoint lá em cima, porque eu sei que o erro está nessa linha. Então vamos executar a aplicação. A aplicação funcionando, vamos jogar novamente aqui Adriano, a senha número 1, login, vamos dar um F8 aqui e vamos ver se ele vai conseguir fazer o trabalho para a gente. Ó. Já fez, ó. Sucesso, né? Então F8 novamente, vamos continuar. Eu vou colocar aqui um breakpoint nos dois show message, vou dar um F9 e ele vai passar aqui, ó, show message validado, tá? Então eu já consegui fazer login nessa janela aqui, perfeito? Então já está tudo bonitinho, tudo perfeito. Então vamos fazer o seguinte, né? A gente vai agora precisar guardar essas informações, tá?
E onde é que a gente vai guardar isso, Adriano? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos uma library aqui, né? Uma biblioteca, onde a gente tem algumas informações, tá? Então, aqui a gente colocou, eu coloquei somente aqui online, tá? Que é, a gente vai marcar se está online ou não. A gente vai criar também aqui, ó, class property. Vamos colocar aqui como nome do usuário, tá? E vamos colocar aqui o seguinte, ele é do tipo string, read, né? E f usuário, a gente vai gravar em f usuário e vai ler em f usuário, tá? F usuário. Perfeito? Vamos colocar aqui essa variável, né? F usuário, dois pontos, string, tá? Então a gente vai gravar essa informação. Senha a gente vai gravar, Adriano? Não, a gente não vai deixar a senha aparecendo ali, gravado, né? A gente não vai deixar essa opção. Apesar de que existem vários aplicativos hoje que permitem esse tipo de abordagem, né? Você gravar, salvar usuário e senha, tá? Eu não vou fazer isso nessa aplicação, a gente faz isso mais tarde aí, através de arquivo INI, alguma coisa nesse sentido, né? Então, beleza. Vamos colocar aqui também a opção... Bom, a gente não vai precisar aqui, na verdade, a gente vai criar um arquivo INI, tá? Eu vou guardar a informação do nosso lembrar, né? Lembrar nome aqui. Toda vez que o usuário tocar nessa opção aqui, eu vou guardar essa informação do apelido para que a gente possa lembrar do nome do usuário na próxima passada aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse INI agora e toda vez que a gente se conectar, nós vamos, então, pegar aqui o nosso tlib, tá? Que vai ser aqui o tlibrary, ponto online, e vamos gravar como true, ok? E vamos colocar aqui também, ó, usuário, dois pontos, igual a edt apelido, ponto text. Então, a gente vai guardar as informações aqui para que a gente possa utilizar mais tarde dentro da aplicação. A gente pode colocar, por exemplo, lá no pedido, olá, fulano de tal, você já tem isso aqui no nosso carrinho de compras, né? E assim por diante. Então, a gente tem essas possibilidades, tá? Eu vou deixar aqui manter o show message do usuário ser inválido, tá? E vou apagar o outro aqui, que a gente não precisa ficar falando para o usuário, ó, legal, você entrou, né? Não é necessário fazer isso, tá? Então, a gente já tem essa informação aqui, guardamos isso aqui, ok? Agora, eu quero também guardar essa informação no INI. Por quê? Porque toda vez que eu entrar na aplicação, imagina que a pessoa entrou na aplicação, saiu, foi para uma outra aplicação qualquer, voltou aqui, eu não vou pedir para o usuário se logar novamente na aplicação, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui também o lembrar, né, já para deixar pré-determinado aqui, ó. Vamos colocar aqui o lembrar, ok? Vai ser do tipo boolean, read f lembrar e grava no f lembrar, tá? E vamos colocar aqui, ó, f lembrar, tá? Boolean também, ok? Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Tlibrary ponto lembrar. Tem alguma coisa errada lá, eu vou voltar lá. A gente tem aqui a possibilidade de colocar o nosso CHK, acho que é CHK o nome dele, ponto is checked, né? Beleza, vamos ver se ele vai compilar aqui. Compilou, beleza. Então eu vou guardar essas três informações por enquanto. Então ali, ó, na nossa biblioteca, você pode usar e abusar disso daqui, criar bastante propriedade, né? Métodos se a gente precisar. Então tem bastante coisa que a gente pode fazer por aqui e guardar essas informações, ok? Bom, agora a gente vai criar um arquivo INI, né? Porque esse arquivo INI a gente vai utilizar para fazer lembrar desse usuário mais tarde, tá? Então, vou deixar aqui pré-determinado, tá? A gente vai voltar nessa linha depois. Então, o que a gente precisa para criar um INI? Bom, se você já criou algum INI em aplicações desktop, é muito simples, tá? Não tem muito segredo, não. A gente vai fazer o seguinte, a gente declara aqui a unit ini files, tá? E aí nós vamos criar
dois métodos aqui para fazer o trabalho de gravar essas informações, ok? Primeiro deles, procedure ler config. A gente vai criar um ini chamado config, tá? E um procedure salvar config. Inclusive, a gente pode fazer isso depois lá no nosso library, tá? Vamos fazer isso direto lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso direto lá, que aí já fica organizado. E vamos lá para o nosso ini, tá? Vamos colocar aqui como ini files. Ok. E vamos criar aqui dois class property, class procedure, né? Então, class procedure e class procedure, ok? Beleza, Ctrl Shift C. O que o nosso ler config vai fazer? Nós vamos criar uma variável aqui, ó. Vamos chamar de ini file, tá? Ou só file, ou só sfile, do jeito que você desejar aí, né? Aí aqui é importante, ó, ini file, ok? O nome da unit, ele é com plural, ini files, tá? Mas a classe é ini file. Então a gente vai dar um try finally aqui, porque a gente vai precisar liberar um ini file de memória, tá? Então, primeira coisa, ini file.dispose of, ok? Beleza, e aqui a gente vai colocar também um try except, caso a gente tenha algum problema aí, né, de exceção, tá? Exception do begin e end. Vamos deixar ele pré-configurado aqui, ó. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Inicializar nosso ini, né? Então, ini file vai ser do tipo tinifile.create. Ele vai precisar para a gente aqui a constante do nome do arquivo, tá? Pasta e nome de arquivo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar adicionar aqui, ó, o system.ioutils, ok? ioutils. Então, a gente vai precisar desse cara aqui. Utils. Beleza. Então, vamos colocar ele lá embaixo agora. A gente vai usar a classe tpf, né? Então, tpf.combine e tpf.getDocumentsPath e o nome do arquivo, tá? config.ini. Perfeito? Ótimo. E aí, o que a gente vai precisar? Vamos só mudar o local aqui. Vamos ver se ele vai parar de reclamar ali, ó. Às vezes acontece isso, né? Se não parar de reclamar, a gente faz assim, ó. Adiciona aqui também, né? E ele para de reclamar aqui que não conhece a classe, ok? Beleza, então aqui já inicializei. Agora a gente precisa só fazer a leitura dos dados, né? Então eu vou criar aqui algumas variáveis, que vai ser, por enquanto, só susuário, do tipo string, tá? E o lembrar, né? Vamos colocar aqui o blembrar, que vai ser do tipo booleano, tá? Eu costumo usar aqui alguns prefixos para as variáveis. Isso aqui não é obrigatório, tá? Você cria aí o seu próprio método para ficar mais fácil de você ler o código, né? Então, esses caras aqui, a gente vai colocar eles aqui. Beleza. O susuário vai ser quem, né? Vamos atribuir aqui para ele o ini_file, que é a nossa variável do ini, .readString, tá? E aqui a gente vai criar uma chave. Um arquivo ini, para quem não conhece, ele tem essa estrutura aqui, ó. Chave, né? Aliás, seção, tá? Seção aqui, ó. Chave e valor, ok? A gente vai dar um nome para essa seção, um nome de config, e aqui a nossa chave vai ser usuário. O valor, Adriano, tá? Lembrar vai ser 0 ou 1, né? 0 para desligado, 1 para ligado. Então essa daqui é a estrutura básica de um arquivo ini, ok? É um arquivo texto, mas tem essa estrutura aí padrão. Então nós vamos colocar aqui como config, certo? Poderia colocar até, vamos fazer diferente aqui, vamos colocar credenciais, tá? Beleza. Dentro, o segundo parâmetro aqui,
Olha só, primeiro parâmetro, seção, tá? O section. O segundo aqui, que é o ident, que é a nossa chave. Então, vamos colocar a chave aqui, o usuário. E o valor, tá? O valor default, vai ser a própria variável susuário, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Só que eu vou usar o read bool, tá? Que é de booleano aqui, ó. Então, credenciais, vírgula, lembrar, ok? E ele vai gravar por default vai ler por default em lembrar, tá? Então, basicamente, eu capturei as informações que vieram lá do arquivo ini. Bom, arquivo, o nosso salvar, né? Nosso salvar config vai ser o seguinte, algo bem parecido, né? Vamos criar aqui também a variável ini, do tipo tinifile, certo? Vamos colocar aqui, vamos colocar o try finally, inifile.disposeof, nosso try except, on e exception do begin. Então aqui a gente já tem o nosso default aí que a gente está fazendo em toda a aplicação, né? Vamos inicializar a variável tinifile. Nós vamos poder copiar aqui também, né? Vamos copiar lá do outro, tá? Então, vamos pegar ele aqui, ó, já que o caminho é um pouco longo, né? Vamos colocar ele aqui também para facilitar. Ok? E agora é só fazer o processo inverso, né? Que é o de gravar o dado lá, tá? Beleza, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. O nosso usuário, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó, inifile.write string, tá? A nossas credenciais, né? Credenciais, tá? A chave ali, a seção, vírgula, usuário, tá? E o que a gente vai gravar nele, né? O valor aqui vai ser o nosso EDT usuário, tá? Como a gente está dentro do nosso da nossa classe, a gente vai ter que fazer diferente aqui, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui uma const a usuário e a lembrar, tá? Do tipo boolean. A gente vai ter que alterar aqui, ó. String, tá? Por quê? Porque a gente vai receber isso aqui, na verdade, por parâmetros. A gente está dentro da nossa classe de biblioteca, né? A nossa biblioteca aqui. Então, a gente vai precisar disso daqui, tá? Então, vamos lá retornar isso aqui. Então, vai ser quem aqui? Vai ser o nosso usuário, tá? Beleza? Mesma coisa aqui no inifile, write string. Aliás, write bool, né? Aqui, ó. Mesma coisa, credenciais, vírgula, lembrar. E, por último aqui, nós vamos colocar o nosso lembrar. Adriano, mas e se eu tiver aqui mais coisas para gravar no ini, né? A gente pode ter um monte de coisa para gravar. Como é que a gente faz aqui? Porque olha só, eu vou ter aqui já tem 2 parâmetros, né? Se eu tivesse aqui umas 10 configurações para guardar no ini, eu teria 10 parâmetros, né? Calma, a gente vai fazer isso nas próximas aulas aí. Conforme a gente for aumentando esse número de parâmetros, a gente vai mexer nisso aqui, usar uma abordagem diferente, tá? Então, fiquem tranquilos aqui quanto a isso, ok? Uma coisa importante que a gente vai fazer aqui, que é bem legal, é o seguinte, né? A nossa leitura, ela precisa ser guardada em algum lugar. Então, eu li aqui no nosso ler config, mas não gravei em lugar nenhum, né? Então, vamos olhar lá o método de novo, né? O que adianta eu guardar aqui na variável lembrar e na variável susuário, se isso daqui, na hora que eu sair desse método, essas duas variáveis vão sumir. Então, não adianta, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar, eu poderia até ter colocado direto, né? Eu vou colocar aqui, ó, fusuário, tá? Vamos até alterar isso aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Isso aqui e o nosso lembrar. Quem são esses caras? Aí a gente até pode matar isso aqui e o código fica mais clean.
Quem são eles, né? São esses dois caras aqui, que são as nossas propriedades. Olha só, eu vou gravar nas propriedades. Inclusive, eu poderia até fazer diferente, eu poderia fazer isso aqui, ó, tá? Mas como a gente está dentro de uma classe, é bom a gente usar o field ali para ficar mais fácil e mais legível, tá? Isso é mais interessante de ser feito. Então, toda vez que eu chamar esse método ler_config, ele vai guardar nessas duas propriedades, ok? Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui na minha aplicação no onCreate? Olha só que legal. Vamos voltar aqui para o default, layout default. No onCreate, né, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o nosso tLibrary ponto lembrar, né, for verdadeiro, então eu faço o seguinte, né, primeiro eu vou fazer o seguinte, né, tLibrary ponto ler config, certo? Vou ler o config lá, então ele vai guardar as informações. E por último, eu vou lá e falo o seguinte, olha só, edt apelido.text, dois pontos igual, tLibrary ponto usuário. E o nosso switch lá, né, o nosso checkbox, tá? Que aliás, né, em vez da gente usar um checkbox aqui, vamos usar um switch aqui, né? Vamos já alterar isso também, que eu falei nas primeiras aulas, nas dicas, né? Inclusive na aula, na Masterclass, que não é muito legal a gente usar checkbox, né? Então já vamos alterar isso daqui, ó. Vamos pegar esse cara, vamos colocar um switch, ó. Esse cara aqui, ó, tá? Esse nosso switch, a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui bem legal, tá? Então, vamos tirar o top desse controle, vamos retirar ele daqui, ó, vamos retirar, vamos colocar um layout para ficar organizadinho, certo? Esse layout vai ficar alinhado ao topo, ele vai detonar um pouco o botão de menu ali, né? Tá? Esse nosso layout, vamos ver onde é que ele ficou, se ele ficou certo, tá aqui, vamos dar um nome para ele, lyt lembrar, ok? E este nosso switch, vamos ver onde é que ele está aqui, ó, vamos pegar o switch aqui, ó, vamos colocar ele dentro, tá? Ele vai ficar alinhado à esquerda, left, ok? Vamos colocar aqui também um nome para ele, né? SWT, vamos colocar como lembrar, né? Beleza. Aí a gente vai colocar também um label, já que ele não tem uma identificação, né? O usuário não vai saber o que é isso, né? Então nós vamos colocar um label aqui. O texto dele vai ser lembrar, ok? E o name dele vai ser LBL lembrar. A gente não vai precisar mexer via programação, mas a gente vai deixar ele bonitinho aqui, né? Ele vai ficar alinhado também à esquerda, tá? Então vai ficar grudadinho ali. Vamos só dar uma margem para ele, para não ficar muito grudado em tempo de execução, tá? Colocar aqui a margem de 4 na esquerda, ok? Vamos colocar esse cara em branco, que eu acho que vai ficar um pouco mais suave aqui a nossa aplicação, né? Lembrar, vamos colocar aqui, não precisa nem colocar um estilo, vou colocar a opção normal, aqui, listbox normal, tá? Beleza, ótimo, ele já vai ter aqui tudo bonitinho. Esse nosso checkbox, tá? Vamos pegar ele aqui. Então é o CHK alguma coisa. Cadê ele aqui? Ó? Vamos pegar encontrar ele aqui, ó, e vamos deletar. Vamos ver se tem algum evento nele. Não tem nada, tá? Botão direito aqui, editar, delete, tá? Delete, ok? Beleza. Ele vai dar um errinho ali porque a gente faz alguma programação com ele, né? Então ele vai vamos ver se ele vai reclamar um pouquinho ali. Aí não reclamou, porque a gente não tem mesmo nada usando ele. Então, esse cara, ponto isChecked, vai ser igual a tLibrary, ponto lembrar. Viu como é fácil, né? Ok. Então, ele vai ativar automaticamente se o usuário colocou lembrar ou não na última vez que ele acessou a aplicação, tá? Bom, logo em seguida, a gente vai fazer o seguinte, né? Logo em seguida do login. Nós vamos pegar aqui, ó, no login,
a gente vai... Ah, tem um cara aqui, né? SW, vamos substituí-lo aqui, né? Logo em seguida que a gente fizer todo esse trabalho, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos chamar o salvar config, passando para ele quem? O edt usuário, né, apelido, ponto text e o SWT lembrar, ok? Beleza, então a gente vai salvar as informações ali, a gente vai deixar sempre salvando o nosso apelido, né? A única diferença é que a gente, na verdade, só vai mostrar o usuário aqui, né? No nosso edit, se tiver marcado, né? Para lembrar o usuário, ok? Então a gente não vai precisar disso daqui. Aqui, ó, ponto isChecked, né? Que é do tipo booleano, ok? Então a gente salvou aqui as informações, beleza? Vamos compilar a aplicação. Aplicação compilada, e aí a gente vai fazer o restante das alterações na nossa aplicação, certo? Depois a gente testa tudo. Muito bom, vamos deixar de lado isso daqui por enquanto, vamos lá então agora fazer aqueles retornos, né, de janela para frente e para trás. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos começar por restaurantes, né? Vamos só abrir rapidamente estabelecimentos aqui. A gente vai lembrar que clicou aqui, a gente vai para categorias. Clicou em categoria, a gente vai para cardápios. Voltando de cardápios, a gente tem que voltar para categorias e voltar para estabelecimento. Então vamos lá para o nosso cardápios, né? Categorias. Vamos começar lá pelo final, tá? Cardápios. Eu quero que esse botão aqui faça com que eu volte para a janela de cardápios, né? De categorias, perdão. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Basta que a gente faça o uso lá do nosso abrir form, tá? E voltar para a janela anterior. Então, como é que nós vamos fazer isso, Adriano? Simples assim, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, dar 2 cliques. Nós vamos adicionar aqui o nosso formulário principal, né? Então, o NT principal, ok? E lá em cima a gente vai ter que adicionar a unit do cardápios, né? Então, o NT das categorias, aliás, categorias. Por quê? Porque a gente vai precisar falar para ele, né, que a gente tem que voltar para esse formulário, tá? Então, vamos lá. F principal, ponto abrir form, TF categorias e acabou. Ele vai voltar para a janela anterior, tá? Ótimo. No nosso categoria, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, F principal, ponto, abrir form, né? E vamos colocar aqui como TF estabelecimentos. Eu não tenho ele aqui, né? Então, vamos lá. O NT estabelecimentos, tá? Vamos ver se ele vai puxar para a gente aqui, estabelecimentos. Beleza. Ok. Vou salvar. Vamos ver qual que é o ícone que a gente colocou, né? Então, categorias, volta para cardápios, volta para categoria, né? E categoria volta para estabelecimento. Vamos testar a aplicação? Então, olha só, vamos lá executar. Vamos ver se ele vai funcionar direitinho como a gente deseja aqui, né? Então, vamos colocar aqui Adriano, senha 1, já vamos colocar para salvar, né? Fazer o login, não tem, a gente não está fazendo indo para nenhuma janela e tal, a gente vai ter que mexer nisso, mas ele já fez o login, tá? Então, menu, restaurantes, Pizza Hut, massas, beleza, voltar e voltar. Olha só, a gente já fez toda a navegação da nossa aplicação, né? Então já ficou bem legal aqui o modo da gente ir para frente e para trás do nosso app, tá? A última coisa que a gente vai fazer aqui hoje, para a gente não estender muito essa aula, vai ser o seguinte: na janela de principal, depois que a gente fizer aqui o login, nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos para a próxima janela, a gente vai carregar o nosso formulário de estabelecimentos, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, abrir form, né? E vamos colocar aqui TF estabelecimentos, tá? Então a gente já vai ter aí
um negócio bem legal, já vai ficar bem mais próximo da nossa aplicação final, tá? Olha só, nós abrimos aqui a aplicação, ele já gravou, tá vendo? O Adriano aqui, ó. Se eu der um login agora, ele vai falar que tá usuário e senha inválido. Vou colocar a senha número 1. Ele vai carregar. Bom, não carregou, né? A gente já sabe, a gente já vai testar isso daqui, vamos ver o que aconteceu. Bom, abrir form, né? Só abrimos o formulário, mas lembra onde é que nós carregamos nossos formulários? Na segunda aba, né? Então a gente vai ter que dar um mudar aba aqui. Então vamos lá, mudar aba, the library. Esquecemos aqui, né, de fazer isso. Mudar aba, tbctrl. Pegar aqui o main e vamos dizer que é para a próxima tab item, tb main, né? Vamos ver se ele vai funcionar agora para a gente, tá? Eu coloquei de novo aqui, né? Não percebi. Então vamos colocar tb item main aqui, ó. Executar a aplicação. Gravou, né? Senha número 1, login. Olha lá, já está dentro da nossa lista de estabelecimentos. Ficou bem legal, né, gente? Isso aqui é interessante porque rapidamente a gente criou aqui uma metodologia, né, para poder ir para frente e para trás. Eu posso vir aqui em bebidas, por exemplo, trazer as bebidas aqui do nosso app. E de uma maneira muito rápida, né? Tudo bem que a gente está usando aqui o formato, né? Tá usando aqui o Windows, tá tudo na mesma máquina, etc. Mas a gente pode testar isso na nossa aplicação, ok? Então voltou aqui, agora a gente tem o botãozinho para finalizar e abrir o menu aqui, tá? Então vamos fazer isso agora. Para que a gente faça com que o menu abra para a gente não precise mais desse botãozinho aqui, né? O que a gente vai precisar fazer? No nosso abrir form, vamos recapitular aqui. Nós temos uma variável que já está pré-determinada aqui, que é o botão menu, né? O que eu preciso agora é localizar esse botão no formulário que a gente está abrindo, tá? Então, toda vez que a gente encontrar aí um botão com o nome btn menu, a gente vai transformá-lo num botão de menu que vai abrir o nosso multiview, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, isso aqui já é um pouco de RTTI, tá? Então, o botão menu, tá? Vamos colocar isso daqui aqui, ó. Eu vou procurar o botão, né? btn menu, tá certo? Então, na hora que ele encontrar, o que a gente vai fazer? O nosso MTV menu, tá? Que é o nosso multiview, eu vou dizer para ele o seguinte, que o master button dele, né, master button, vai ser igual ao botão que ele encontrou aqui, tá? Olha só, vai ser esse cara aqui. A gente vai aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer uma pequena alteração. A gente está utilizando aqui o visible true e o visible false, né? Porque a gente está com o nosso, eu já devo ter alterado, mas a gente está com o nosso MTV menu do tipo, né? Se você não mudou aí, você deve estar com ele como Platform Behavior, tá? Então ele precisa estar como Drawer. Se a gente colocar ele como Drawer, a gente não precisa mais ficar abrindo e fechando ali, dando visible true ou false, tá? Então troque aí o seu mode para Drawer no seu multiview menu aí, né? E aí a gente pode tirar isso daqui, vamos procurar ver se tem mais alguma instância dele aqui, né? Então visible, ó, tem aqui. Vamos ver se tem mais algum. Tem aqui também, ó. F3, vamos lá, não tem mais nenhum, tá? E aí agora a gente já tem ele lá. Vamos pegar de novo o abrir menu, né? Abre menu. É abre, né? Abre menu. Vamos descer aqui direto, vamos ver como é que eu coloquei aqui, ó. Abrir menu, tá? Abrir form, né? Bom, então ele vai localizar.
mostra isso daqui para mim toda vez que eu chamar esse método aqui, esse abrir-form, né? Ele deixa invisível, né? Fecha lá o nosso menu e faz esse trabalho aqui, tá? Então vamos ver se funciona. Vamos lá, vamos executar. Bom, ele deu um erro aqui, né? Porque a gente precisa fazer um typecast, né? Então ele é do tipo tComponent, né? E vamos fazer um typecast dele aqui, tá? Senão ele não vai deixar a gente passar direto para ele lá, tá? Vamos ver qual que é o tipo dessa propriedade, ó, tControl, né? Vamos colocar aqui tButton. A gente vai usar sempre tButton, tá? Vamos ver se ele vai passar. Beleza. Então você tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? Se você, por um acaso, ao invés de usar um tButton aqui nas suas janelas, usar um tImage, por exemplo, ou usar um speedButton, você vai ter que lembrar de trocar a classe aqui, tá? Ou você pode, de repente, colocar um tfmxObject. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Porque ele vai pegar a maioria dos controles. Não vai pegar, tá vendo? Ele precisa de um fcontrol mesmo, um tcontrol, tá? Eu vou colocar como button aqui. Beleza, vai compilar pra gente. Vamos executar. Ok. Vamos lá, aplicação no ar. Vou colocar aqui 1. Fui para o nosso estabelecimento, quero abrir o menu. Toquei aqui em cima, tá aí o nosso menu. A gente ainda precisa, né, pegar os dados que a gente trouxe aqui, tá fixo aqui em cima, né? A gente precisa ainda trazer os dados lá do nosso server, né? E utilizar aqui para alterar as informações na janela de menu, tá? O nosso sair, login efetuado, voltou para logoff efetuado, voltou para a janela principal, ok? Agora, né, que a gente já tem algo bem legal aqui para apresentar, né, não se incomode aqui com o botão no switch que tá feio e tal, isso aqui é só porque é o Windows, tá? Tem um formato diferente. Então a gente vai fazer o seguinte agora, vamos retirar esse botão aqui que a gente não precisa mais, né? Vamos retirar ele daqui, ó. Vamos pegar o botão, ele tá por baixo, né? Então vamos pegar aqui o nosso layout, aqui, ó. Beleza. Vamos retirar o nosso botãozinho daqui, tá? Então, ótimo. Vamos salvar aqui. Eu vou colocar o meu Motorola aqui no dentro da nossa VM, tá? E eu vou fazer a primeira compilação dele diretamente no meu smartphone, né? A gente não viu ainda nenhuma vez, né, ele rodando direto do smartphone, até para ver o jeitão dele aqui e tal, né? Então nós vamos fazer aqui, para finalizar essa aula, vamos fazer o uso aqui do nosso controle, né? Do nosso aplicativo direto no smartphone, tá? Uma dica aqui, ó, run parameters, tá? A gente vai colocar aqui, eu sempre uso ou menos clean install ou essa opção aqui também, ó, debug port, porque às vezes acontece aí de você estar usando alguma coisa relacionada a Bluetooth ou de repente algum serviço, né, do Android que tenha uso de porta. Então às vezes eu uso também esse parâmetro aqui, tá? No nosso caso a gente precisa só do menos clean install, mas eu vou usar esse inteiro que você pode anotar, colocar aí no seu Delphi, tá? O que esse parâmetro clean install faz? Toda vez que eu enviar esse aplicativo para o meu celular, ele vai primeiro desinstalar do celular para depois colocar a versão nova, tá? Então vou dar um OK, vou executar o aplicativo direto no meu Android, vamos ver se não vai dar nenhum erro, tá? Talvez a gente tenha que configurar aí caminho de componente, esse tipo de coisa, tá? Então vamos verificar aqui o que é possível, o que é necessário fazer aí para executar diretamente no nosso Android. Bom, ele fez aqui o link, né? Ou seja, compilou, está empacotando o arquivo, tá? E agora ele vai fazer o deploy da aplicação lá no dispositivo móvel, tá? Assinando agora, tá vendo? Com a assinatura default aí do nosso Delphi, instalando, ele deu desinstalando e agora instalando. Vocês não vão ver a minha tela, porque eu tô com a janela aqui do
do Android do outro lado, tá? Ele já abriu a aplicação aqui, deixa eu só conectar no meu Mobzen, que é o aplicativo que a gente usa para mostrar, né? Eu tenho só que desconectar ele de dentro da minha VM, tá? Que o nosso Mobzen aqui está rodando fora do meu do meu host, né? Fora da minha VM, né? Então ele está aqui, vou dar um reconnecting. Ok, vamos ver se ele vai conectar e mostrar diretamente. Ok, vocês já vão visualizar aí a minha janela, tá? Vamos aguardar ele aqui conectar. Agora sim, vamos dar um rate nele aqui e tal, né? Beleza, tá aí, ó, nossa aplicação tá rodando direto no meu celular. Olha só que legal. Lembrar, né? Retirar a informação aqui, vamos colocar aqui Adriano. Vamos colocar a senha número 1 aqui, né? Vamos dar um lembrar e vamos dar um login. Usuário e senha inválido. Por quê? Porque ele está como maiúsculo aqui, né? A gente vai ter que mexer nisso depois, ó. Vamos colocar ele aqui como minúsculo, né? Que é como está lá no banco de dados, tá? Só tem um detalhe, né? A gente esqueceu de fazer uma pequena configuração aqui, né? Vamos fazer a configuração que eu acabei esquecendo. Para rodar diretamente, o que eu preciso fazer? Preciso apontar para o servidor correto, né? Então eu vou ter que ir lá na nossa constante. Ele está apontando para localhost, né? E localhost não existe. Então eu vou ter que colocar o IP aqui da minha máquina virtual, tá? Então vou lá no CMD, vou ver qual que é o IP dele. É o IP número 36, então vamos colocar aqui como 192.68.1.36, tá? Beleza, agora a gente vai ter que recompilar o nosso app, né? Vamos pegar ele aqui novamente, vamos jogar ele aqui para dentro. E vamos esperar que ele carregue para a gente aqui, ó. Vamos compilar ele novamente. Bom, para encurtar aqui um pouco, né, a nossa videoaula, eu já compilei, já joguei ele dentro do meu celular, tá? Então eu vou novamente aqui conectar, desconectar ele aqui de dentro. Vou abrir o meu Mobzen, tá? Para mostrar para vocês aqui a aplicação funcionando direto no celular, ok? Então vamos lá. Vamos ver se ele vai conectar rapidamente. Eu já troquei ali, né? É sempre interessante, né? Ou a gente ter uma janela de configuração, né? Caso seja um aplicativo mais corporativo e tal, ou de repente a gente usar um servidor, né? Um serviço que a gente possa colocar esse caminho, né? Eu, por exemplo, tenho um serviço, né? Eu contratei ali o DDNS. Então eu poderia ter colocado esse cara aqui como tdevrocks.ddns.com.br. Eu tenho aqui dentro do meu escritório uma porta rodando, então eu poderia ter colocado isso daqui, e aí automaticamente, né, eu não preciso, isso aqui vai apontar para um endereço de IP na internet, então eu não precisaria ficar configurando toda hora no meu dispositivo móvel, tá? Então fica a dica, aí a gente vai ver depois em algumas aulas mais para frente, mais para o final do curso, a gente vai ver algumas dicas de infraestrutura relacionadas a isso, tá? Então vamos lá na aplicação? Olha só, vou colocar aqui, vou localizar ele, né? Eu posso, estou tocando com o dedo aqui no próprio smartphone, mas eu posso utilizar o Mobzen também para fazer isso, né? Então eu vou pegar aqui o meu restaurantes, ó. Tá aqui, ó. Ele vai abrir o restaurantes. Abriu a aplicação. Eu posso, inclusive, por aqui mesmo, Adriano, né, simulando aqui o uso do aplicativo, né, do nosso usuário, tá? Então eu vou fechar aqui, fechar a mensagem que abriu aqui, só para vocês verem que realmente eu estou usando o celular, né? Bom, vou dar um login, ele carregou para mim aqui a nossa lista de restaurantes. Eu vou tocar aqui no Pizza Hut, trouxe lá as minhas opções, posso voltar aqui, ó, tá? Eu acho que eu toquei 2 vezes ali sem querer, mas enfim, né?
Depois a gente corrige isso, ou vê se é um bug ou se eu toquei 2 vezes, né? Bebidas, foi lá para Coca-Cola, Guaraná, né? Posso voltar aqui, ó. Ele tá sempre tocando ali, ó. Alguma coisa eu fiz errado lá no nosso botãozinho de voltar, tá? Depois, de repente, por conta dele estar na mesma janela... Ah, eu já sei o que que é, gente. Já sei, aqui, ó. No meio da gravação, já localizei. Olha só, que legal, né? Não vai funcionar realmente. Por quê? Porque aqui eu coloquei o nome dele de BTN Menu. Olha só que legal. É legal, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Vamos lá, ó. Coloquei como BTN Menu. Então, toda vez que eu vou para uma janela lá para frente, né, ele enxerga esse cara aqui, né, e faz com que ele abra o menu, porque a gente está vinculando lá no nosso Windows abrir form, né? Então, olha só, ele está localizando esse cara aqui e não está deixando eu voltar. Então, eu vou ter que modificar o nome dele ali para provavelmente BTN voltar, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas tudo bem, ele está abrindo para a gente aqui, eu vou colocar Pizza Hut, ele foi lá para massas, vou tocar em massas, olha só, trouxe as minhas massas aqui, né? Então, na próxima aula eu já trago isso corrigido, é só trocar o nome do nosso botão lá para qualquer outro nome diferente de BTN Menu. Tá certo? Se eu vier aqui, então, ó, ele vai abrir de qualquer jeito, vou dar um sair, né? Ele saiu, logoff efetuado, tá aí. Voltamos para a aplicação, né, para janela de login. Tá certo? Então, por essa videoaula, né, vamos ver aqui o que a gente fez, ó, salvamos os dados, fizemos login, retornamos, né, para as outras janelas. Então, na próxima aula a gente faz as últimas configurações aí do módulo 2 para a gente poder avançar um pouco mais no módulo 3 e fazer umas coisas mais interessantes, mais legais aí, tá certo? Então,